Capítulo 7º. Prestação de contas e tomada de contas. Artigo 145. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes, DEC. EA número 200/67, artigo 93. Artigo 146. Além da tomada de contas ou prestação de contas anual, o órgão setorial de controle interno manterá sistema de acompanhamento contínuo da execução de projetos e atividades pelos órgãos e entidades da administração federal, direta e indireta, sob sua jurisdição, de forma a lhe permitir, a qualquer tempo, pronunciar-se sobre a eficiência e eficácia da gestão, podendo proceder às verificações, exames ou levantamentos que se fizerem necessários. Artigo 147. Terão sua situação perante a Fazenda Nacional evidenciada na tomada de contas anual, o ordenador de despesas, o agente recebedor ou pagador e o responsável pela guarda ou administração de valores e outros bens da União, ou pelos quais esta responda. Parágrafo 1º. A tomada de contas anual será feita de forma a evidenciar os resultados da gestão, mediante confronto do programa de trabalho a nível de projeto e atividade, ou parte deste afeta à unidade gestora, com os recursos financeiros programados e utilizados, bem assim com os dados ou informações sobre a execução física. Parágrafo 2º. Integra a tomada de contas, relatório de atividades da unidade gestora, firmado pelo respectivo responsável, e do órgão de contabilidade sobre o controle que lhe cabe a, no caso de irregularidade, a defesa do indiciado. Parágrafo 3º. O relatório de atividades da unidade gestora versará sobre suas finalidades, a programação e a execução orçamentária dos projetos e atividades a seu cargo, bem assim quanto aos resultados alcançados em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 148. Está sujeito à tomada de contas especial todo aquele que deixar de prestar contas da utilização de recursos públicos, no prazo e forma estabelecidos, ou que cometer ou der causa a desfalque, desvio de bens ou praticar qualquer irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Nacional. Artigo 149. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações criadas pela União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, serviços autônomos e entidades com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da administração indireta, seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias, prestarão contas de sua gestão, para julgamento pelo Tribunal de Contas da União, DEC. EA número 199/67, artigo 34 e artigo 7º, da Lei nº 6.223/75, alterado pela Lei nº 6.525/78. Artigo 150. As tomadas de contas e prestação de contas serão objeto de exames de auditoria do órgão setorial de controle interno. Artigo 151. Diante do exame de auditória, o órgão setorial de controle interno emitirá parecer avaliando a eficiência e a eficácia da gestão, bem assim quanto a economia na utilização dos recursos públicos, ou sobre as irregularidades apuradas, quando for o caso, submetendo a tomada de contas ou prestação de contas à consideração do Ministro de Estado, que se pronunciará a respeito, remetendo o processo, em seguida, ao Tribunal de Contas da União, para os fins constitucionais e legais. Artigo 152. Sem prejuízo do encaminhamento da tomada de contas ou prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, o Ministro de Estado, no caso de irregularidade, determinará as providências que, a seu critério, se tornarem indispensáveis para resguardar o interesse da coletividade e probidade na aplicação dos recursos públicos, das quais dará ciência oportunamente ao Tribunal. Artigo 153. As tomadas de contas e prestação de contas serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União no exercício financeiro imediatamente seguinte àquele a que se referirem, observados os seguintes prazos.
Inciso 1º. Até 30 de junho. Alínea A. As tomadas de contas dos ordenadores de despesas, agentes recebedores ou pagadores encarregados da guarda ou administração de valores e outros bens públicos. Alínea B. As prestações de contas das autarquias. Inciso 2º. Até 31 de julho. As prestações de contas das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e serviços sociais autônomos. Inciso 3º. Até 30 de setembro. As prestações de contas das entidades com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da administração descentralizada, ou indireta, seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias. Parágrafo 1º. As prestações de contas relativas a fundos especiais de natureza contábil ou financeira, inclusive as de investimentos, acompanharão a tomada de contas ou prestação de contas correspondente aos recursos gerais da respectiva unidade ou entidade gestora. Parágrafo 2º. A tomada de contas especial será remetida ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de 30 dias de sua elaboração. Artigo 154. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsáveis todos quantos estejam sujeitos à tomada de contas ou que devam prestar contas para julgamento pelo Tribunal de Contas, cujo rol lhes será transmitido anualmente, comunicando-se as alterações,